Aula 2. Quando o mundo despreza a velhice e Deus revela esperança. Curso. Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. A velhice sob dois olhares. Ao olhar para o envelhecimento, o mundo enxerga algo triste: perda, peso, inutilidade. Mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para a mesma realidade com outros olhos. Hoje vamos refletir sobre como o mundo trata a velhice e como o cristão pode enxergar esse tempo com esperança, mesmo diante do medo da morte. 2. O desprezo do mundo pelos mais velhos. Vivemos numa cultura que valoriza a juventude, força, beleza e produtividade. Por isso, muitos idosos sentem que precisam parecer mais jovens, que estão fora de lugar, que não são mais úteis, que incomodam, que devem dar espaço aos mais novos. Expressões comuns como velho chato, velho gagá, está atrapalhando, mostram o coração de uma sociedade que não sabe lidar com a própria mortalidade. Por que tanto desprezo? Porque a velhice lembra ao mundo daquilo que ele teme, a aproximação da morte. Como diz Hebreus 2,15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte mantém a humanidade aprisionada. E ver alguém idoso é como olhar para um espelho do futuro. E muitos não suportam esse reflexo. 3. A Bíblia descreve a velhice sem Cristo como algo difícil. Em Eclesiastes 12, o texto mostra a velhice sob a perspectiva de quem só vive debaixo do sol, sem esperança eterna. Ali encontramos a descrição dos declínios do corpo. Que membros tremem, que pernas perdem força, que dentes caem, que olhos se enfraquecem, que noites mal dormidas, que medos que aumentam, que cabelos que embranquecem, que desejos que se vão, e finalmente a morte. É uma pintura sombria. E seria somente isso se a história terminasse aqui. Mas, graças a Deus, ela não termina. 4. O medo da morte é o grande inimigo do idoso sem Cristo. Para quem não tem esperança eterna, a velhice intensifica o medo. Cada dor parece um alerta. Cada perda parece um aviso. Cada diagnóstico parece um anúncio de fim. Muitos tentam espantar esse medo se ocupando demais, buscando distrações ou negando a realidade. Mas nada disso resolve, porque o problema não está nas circunstâncias, está na alma. Sem Cristo, a morte é vista como uma ameaça. Com Cristo, a morte é vista como uma porta. 5. Cristo venceu o poder da morte. Aqui está a grande notícia do Evangelho para os idosos e para todos nós. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus desarmou a morte. A Bíblia diz: tragada foi a morte, na vitória. 1 Coríntios 15:54. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Para o cristão, a morte não é mais um animal venenoso. Ela perdeu o ferrão, e por isso Paulo pôde dizer: o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. A velhice deixa de ser um corredor escuro e se torna um caminho iluminado. Mas
Quando cristãos têm medo da morte, isso acontece? Às vezes por falta de instrução, às vezes por fraqueza emocional, às vezes por falta de segurança espiritual. Por isso, é importante lembrar constantemente: a salvação é obra de Cristo, não nossa. O Pai não nos abandona. Nada pode nos separar do amor de Deus. A eternidade está segura, porque Cristo a garantiu. E quando o idoso se vê fraco, cansado ou arrependido por pecados antigos, ele precisa ouvir novamente que o Senhor é fiel. Ele não nos abandona. Aquele que começou boa obra a completará. Filipenses 1:6. A segurança da salvação conduz à paz na velhice. 8. Conclusão. A velhice do cristão é cheia de esperança. O mundo vê a velhice como perda. A Bíblia diz que é um tempo de preparação. O mundo vê a morte como ameaça. A Bíblia diz que é encontro com Cristo. O mundo teme o futuro. O cristão olha para o futuro com certeza. Por isso, a nossa missão, como igreja, como conselheiros, como irmãos, é lembrar sempre aos nossos idosos: você não envelhece sozinho. Jesus venceu o medo mais profundo do ser humano. A eternidade está garantida. O melhor ainda está por vir. Em Cristo, a velhice não é apenas suportável, é vitoriosa.